Fala, cartoleiros e cartoleiras, vem comigo, sem enrolação, bora lá para o nosso vídeo de dicas e também montar um time aqui pra gente poder mitar na rodada 9 do Cartola FC 2020. Antes da gente começar nas dicas da rodada, vamos aqui para o site da Liga Fute Loucos. As vagas para a rodada Tiro Curto, rodada 9, já estão abertas. 15 mil reais garantidos, se der 100 pessoas, se der 1.000 pessoas, 2.000, né? Não importa a quantidade de times que tiver nessa rodada, já tem 15 mil reais garantidos ali, distribuídos, tá? Super segura a liga, pode ficar tranquilo, tá? Link está na descrição para você participar, apenas 5 reais por time. Então, corre lá, garanta sua vaga e quem sabe ganhar uma bolada aí na Liga Tiro Curto, Fute Loucos, rodada 9. Vamos lá para as dicas no gol, começando aqui com as dicas no gol, onde ao meu ver não temos muitas opções. A gente tem aqui o Gatito, que é um goleiro que pode surpreender na rodada. Tô vendo poucas pessoas falando dele, mas é um goleiro bem regular, né? 10 defesas difíceis em 7 partidas, negativou pela primeira vez no jogo passado, então é um goleiro que pode surpreender. Um goleiro para defesa difícil, você que tem cartoletas, e eu digo você que tem cartoletas porque ele fez 16 na última rodada, ele precisa fazer em torno de 11 para valorizar, né? O que eu acredito ser bem difícil, porque na última ele ficou com SG, nessa eu não imagino ele ficando com SG, mas pode ser uma partida próximo disso aqui, ó, que nem foi contra o Flamengo, que ele levou gol, fez 2 defesas difíceis e fez 5,50. Então é uma partida que pode ser em torno disso. Um goleiro fazer 5,50 esse ano é uma excelente pontuação, tá? É uma excelente pontuação. Chama a defesa difícil em 6 jogos, 13 DDs. Então é um goleiro, uma excelente opção, talvez a melhor, ao meu ver, para a rodada. Agora um goleiro para segurança, tentar o SG, uma ou outra defesa difícil, é o Fernando Miguel. Nesse jogo aqui jogou em casa, fez 12, na última também 8,40. O Vasco é favorito, tem uma das melhores defesas do campeonato, então é uma boa opção aí, tá? Agora um goleiro bem baratinho aqui, bem baratinho, que pode render alguma coisa para você que não tem nada de cartoletas, é o Matheus Klaus. Na primeira partida que jogou mostrou ser um bom goleiro, quando foi exigido fez suas defesas difíceis e pega o time misto ali, reserva do Grêmio. Quem não lembra, por exemplo, esse time misto do Grêmio chuta mais, por exemplo, do que o principal, né? No Praz, mitou o Praz no jogo que fez contra o Ceará fora de casa, então o Matheus Klaus pode fazer algumas defesas difíceis, tá? Então é um bom nome aí fora da curva para quem tem menos cartoletas. Vamos para a zaga, uma das posições mais complicadas de escalar no Cartola FC 2020, com toda essa mudança de critérios. As equipes também não têm conseguido segurar SG. Por exemplo, na última rodada a gente teve 3 zagueiros apenas passando de 5 pontos, que foram a dupla de zaga do Vasco, né, os 2 zagueiros do Vasco que ficaram com SG, e o Igor Rabelo também ficou com SG, acertou uma bola na trave, então conseguiu fazer uma pontuaçãozinha a mais. Vitor Cuesta, eu sei que tem muita gente chateada com ele, ele vem de 2 pontuações ruins, nessa aqui com SG ficou só com 4 pontos, mas é justamente para isso, ainda que ele faça 4 e pouquinho, mas tem chance de SG, né? Mesmo que ele faça 4 e pouquinho, ele vai te entregar uma valorização, uma pontuação razoável para zagueiro, né? Não espero mais aquele Vitor Cuesta do ano passado, não espero, a gente já tem várias rodadas aí, deu pra ver que o rendimento dele caiu, não só dele, mas de Jeromel, entre outros zagueiros, tá difícil o zagueiro, tem pontuado quando tem feito gol, os desarmes o zagueiro não tem feito muita coisa, ou quando fica com um SG, tá? Então, Vitor Cuesta tá aí nas dicas pela possibilidade de SG do Inter contra o Ceará bem desfalcado. Rafael Vaz, agora já é o outro lado da moeda, é pra quem, não quero zagueiro pra desarme não. Quero zagueiro para tentar gol, que tem alguma cerejinha ali. Enfim, ele é batedor de bolas paradas, então pode fazer scout com finalização, acertar uma bola na trave, ainda que não faça gol. Então assim, pode ver que ele na primeira partida negativou, tomou cartão, mas nas demais não tem feito pontuação negativa. A gente sabe que zagueiro não é sempre que vai fazer gol, mas vira e mexe ele pode meter um golzinho aqui, ele tem as bolas paradas a favor, é uma boa opção. E aí no caso dele, SG é consequência, se vier é bônus, tá? Uma outra opção aqui abaixo é o Miranda, zagueiro do Vasco, para tentar o SG. E aí fica de olho, porque o Leandro Castan pode voltar à equipe também. Ele voltando é uma excelente opção também para SG e o Castan vinha pontuando bem. Vamos para as laterais, a gente vai falar aqui de cara do Sarabia, do Internacional, que tem chance de SG e alguns desarmes. Ele é um bom desarmador, em 6 jogos tem 30 desarmes. Tudo bem que ele começou muito bem o campeonato, desarmando muito contra adversários que cedia de fato desarmes para lateral direito. Ele começou pontuando muito bem, teve uma queda aqui, mas que tem chance de ter um SG novamente. Não foi tão bem na última rodada, 2,60, né? Com SG ele teria feito mais ou menos isso aqui que ele fez com SG nesses 2 jogos. Então é uma boa opção aí, se você tem condições de investir, vale muito a pena. Outro lateral muito bom para a rodada é o Reinaldo,
né? O Reinaldo, que pega o Red Bull Bragantino, a equipe que levou gol em todos os jogos, e a gente sabe do Reinaldo que ele é um lateral bem ofensivo, né? Vinha com um gráfico bem positivo aqui no campeonato, negativou na última rodada, mas pode sim voltar a pontuar bem, né? A gente sempre lembra que o Reinaldo, além de ser ofensivo, tem as bolas paradas a favor. E tem a questão também do Red Bull Bragantino, é uma equipe que cede desarmes para lateral esquerdo, né? O Reinaldo, ó, em 5 jogos tem 15 desarmes, não é o grande desarmador, mas tem uma média aí de 3 desarmes. Vai pegar uma equipe que cede desarmes para lateral esquerdo, por exemplo, o Vinha no último jogo fez 4,5 sem SG. Antes disso, o Egídio já tinha feito 9 desarmes contra o Red Bull Bragantino, entre outros laterais esquerdos que pontuaram bem contra o Red Bull, tá? Então o Reinaldo é uma excelente opção. Uma aposta um pouco mais fora da curva aqui pode ser o Nino, pegando um Grêmio praticamente reserva, né? Um Grêmio misto para a rodada. O Nino então uma boa. Iago Pikachu aqui pensando também num SG, quem sabe ele repetir essa pontuação do último jogo, também é uma opção aí bacana para a rodada. E mais aqui embaixo a gente tem o Wendel, né? O Wendel que jogou muito bem e a princípio deve ter continuidade. A gente tem que ficar ligado nas informações, tá? Porque o Moisés já está de volta, no último jogo não jogou por questões contratuais, então ele está à disposição do Kudê. Mas pelo que está rolando de notícia, os setoristas acreditam que o Wendel vai ter sequência, né? 5 desarmes em um jogo, fez 4 pontos, então assim, uma pontuação muito bacana, não cometeu nenhuma falta, então é um cara pra gente ficar de olho, bem mais barato que o Sarabia, para quem não tem condições de investir no Sarabia, por exemplo, e o SG é o mesmo, se o Sarabia tiver o SG, o Wendel também vai ter, então assim, vale muito a pena para quem não tem condições, o Wendel. Vamos para o meio campo e no momento que eu estava gravando o vídeo, a Arrascaeta ficou dúvida, tá? Então vamos aguardar aí as informações, acompanhe a gente lá no Instagram que a gente sempre coloca as informações dos setoristas, enfim, dos clubes, tá? Então vamos lá, Thiago Galhardo, unanimidade da rodada, tem que estar em todos os times, sensacional. Esse cara eleito o melhor jogador do Brasileirão do mês passado, então assim, é um cara sensacional, inclusive excelente opção de capitão. Uma aposta também muito bacana para a rodada é o Rodriguinho. O Grêmio não veio muito bem das pernas, ele vem aqui fazendo os seus pontos, né? A gente sabe que ele é dependente de gol, de dar uma assistência, mas ó, em 7 jogos tem 3 gols e uma assistência, então vale a pena aí uma aposta no Rodriguinho. Patrick do Internacional também, uma excelente aposta, tá? Relembrando aquele Patrick que a gente já conheceu de época de esporte, até mesmo do Internacional, vem muito regular, que negativou aqui, mas vem nos demais bem verdinho aqui, pontuando muito bem, participando muito bem do momento ofensivo. Então Patrick é um cara aí pra gente ficar de olho. Benítez, meio campo do Vasco também, que saiu no primeiro tempo na última partida, a princípio com desconforto, então por isso é importante você ficar ligado nas informações, mas saiu fazendo 8,30. E olha isso aqui, pontuação regularidade, né? 4, 5 pontos, 4, 5 pontos, teve alguma aqui que diminuiu 3, né? Mas vem fazendo pontuações regulares. Certamente se esse jogo aqui, se ele tivesse jogado até o final, ele teria passado de 10 pontos, né? Então, de olho aí. Uma aposta também fora da curva, dá pra você apostar num Vitor Bueno, um Hernani, já que o Red Bull Bragantino é uma equipe que leva bastante gol, então dá pra você apostar no momento ofensivo do São Paulo, tá? Você vai estar fazendo bem também. Uma outra aposta fora da curva aqui, Daniel Bessa, vale muito a pena a gente observar, e o Bosquilha também. O Bosquilha que jogando em casa, ele não tinha feito até a última partida menos que 6 pontos, né? Aconteceu, ele fez 0,90, então é um jogador pra gente ficar de olho também pra rodada 9. Vamos para o ataque, Marinho, mito maior, só vou citar ele, não vou falar muita coisa, tá? Que a pontuação, a média dele diz por ele. O que joga contra ele é um jogo contra uma equipe muito boa, que é o Galo, e que tem o Sampaoli como técnico, né? Que conhece o Marinho como ninguém, conhece todo esse elenco do Santos como ninguém, treinou até recentemente o Santos, então assim, isso joga contra ele. Mas mesmo assim, vamos supor que ele não faça gol, não dê assistência, a gente sabe que ele tem esse potencial de fazer a média básica dele entre 4 a 7 pontos tranquilamente, tá? Gabigol, que ficou nos prováveis, não estava, é uma boa opção também, vem aqui deixando seus golzinhos, tá? Então é uma boa opção, imagino que seja jogo de gols para os dois lados, então tem chance dele estar participando aí de um gol ou uma assistência, quem sabe. Germancano também é outro que vem participando aí ativamente dos gols do Vasco na temporada, 7 jogos, 5 gols já marcados, então vem com uma média excelente de gol e o Vasco é favorito nesse confronto contra o Atlético Goianiense. Agora, você que não quer ir de Germancano, que acha que ele é muito dependente de gol, você tem aqui o Thales Magno. No último jogo, por exemplo, não fez gol, não deu assistência e fez 8,40, tá? Vem também com um gráfico muito bacana em 6 jogos, 1 gol, 2 assistências. Então Thales Magno também, para quem quer fugir um pouquinho do Cano, acaba sendo uma aposta, já que a maioria tá indo de Cano, você faria um pouco diferente, tá? Luciano também é uma outra excelente opção.
por um fator que eu já falei aqui no vídeo, né? Além dele estar bastante irregular, numa fase muito boa, pega o Red Bull Bragantino, a pior defesa do campeonato, levou gol em todos os jogos, não conseguiu segurar SG nenhuma vez, então grandes chances do São Paulo estar fazendo 1, 2 gols e o Luciano tá participando aí com um gol ou com uma assistência, tá legal? A gente tem aqui também o Eduardo Sacha, tem o Gilberto aqui também, tá? O Gilberto que não vive uma grande fase, mas pega a zaga do Grêmio reserva e, querendo ou não, mesmo em fase ruim, ele vem aqui pontuando, fazendo seus pontinhos. Quem sabe o Gilberto aí não desencanta. Uma ótima opção até mesmo para quem quer valorizar. O Wellington Paulista, menos 2,20 no último jogo, não precisa fazer muitos pontos para valorizar. E tem o Sport também, que levou gol em todos os jogos até aqui do campeonato. Então você tem o Wellington Paulista aí como uma opção um pouco mais fora da curva para a rodada. E para técnicos a gente tem aqui o Eduardo Cudê, do Internacional, inclusive até para valorizar, ó, ele vinha de boas pontuações, na última teve uma quedinha, mas dá para ele fazer essa pontuação aqui novamente, na casa de 5 pontos, tá? É uma boa opção. Ramon Menezes do Vasco também é uma boa opção, Fernando Diniz também vale para a rodada. Para quem tem menos cartoletas, Rogério Ceni também, até para valorizar, qualquer 2 pontinhos ali ele vai valorizar. E para quem tá bem lascado de cartoletas, o negócio é você colocar o Thiago Largue para poder você investir um pouco mais no ataque, né, no meio de campo, por exemplo. Na sua tela o nosso time provisório para a rodada 9, eu sempre deixo muito claro aqui, provisório, porque a gente sabe que diversas informações saem ao longo da rodada e eu sempre atualizo o time lá no nosso Instagram, tá? Fiquem ligados, fiquem atentos nas informações que a gente tem, por exemplo, a informação do Vene Casagrande que o Gabigol pode jogar ao lado do Pedro, então o Pedro entraria, poderia ser uma boa opção também na rodada. O Benítez saiu com desconforto, o Cano também, então tem que ficar de olho para ver se esses caras jogam, enfim, entre outras informações, aqui o próprio Wendel, né, que tem o Moisés voltando também, então fiquem atentos nas informações, tá? Qualquer alteração aqui eu vou colocar lá no nosso Instagram. Um time custando 135 cartoletas por enquanto, assim, considero um time barato. Teve a questão do Arrascaeta entrar em dúvida no momento que eu estava fazendo o vídeo, então já tirei aqui, depois eu vou apurar melhor a informação, tá? Gatito no gol como uma aposta por enquanto. Rafael Vaz para tentar gol mesmo, já que os zagueiros não têm conseguido SG e nem muitos desarmes. Miranda do Vasco para tentar o SG. Reinaldo e o Wendel nas laterais. Bosquilha, Thiago Galhardo, a dupla do Inter. Benítez do Vasco, que tem pontuado muito bem. E no ataque, Gabigol, Luciano e Marinho. Tem outras boas opções aqui de ataque também, como eu já citei. Você poderia botar, por exemplo, aqui um Cano, um Thales Magno, tá? E capitão a gente vai aqui do Thiago Galhardo. Mas poderia ser o Gabigol, poderia ser o Luciano. É uma excelente opção para quem quer diferenciar na rodada. Eu já citei aqui, o Red Bull Bragantino levou gol em todos os jogos, vem dando pontuação para atacante. Então, o Luciano, até mesmo o Marinho pela regularidade, enfim. E para terminar aqui, o técnico Eduardo Cudê. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente procura sempre ser o mais objetivo possível aqui, o mais reto possível no vídeo. Então, dá aquela moral pra gente, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima, galera, e valeu!